Olá, eu sou o professor Marcos Eduardo Ferreira. Falaremos hoje sobre a formação do universo, sistema solar e a formação do planeta Terra. Segundo o povo Bushongo, da África Central, antes de nós só havia trevas, água e o grande deus Bumba. Um dia, Bumba, sentindo dor de estômago, vomitou o sol. O sol fez com que parte da água evaporasse, fazendo surgir a terra. Ainda sentindo mal, Bumba vomitou a lua, as estrelas e depois o leopardo, o crocodilo, a tartaruga e, por fim, os seres humanos. Esse mito da criação, como tantos outros, lida com indagações que todos nós fazemos ainda hoje. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Felizmente, como ficará claro em nossa aula, temos atualmente uma ferramenta para dar as respostas a essas indagações: a ciência. O universo é muito grande e, no entanto, se nossa teoria sobre sua origem estiver correta, o universo já foi muito pequeno. Na verdade, a certa altura, ele não existiu. Por volta de 13,8 bilhões de anos atrás, a matéria, a energia, o tempo e o espaço brotaram do nada, de forma espontânea, no evento que conhecemos hoje como Big Bang. Mas como isso aconteceu? Ou, em outras palavras, qual é a origem de tudo? Isso é o mistério supremo da origem, da formação de todas as coisas. Para a maioria das pessoas ao longo da história, a única resposta plausível era o divino. Durante muito tempo, até mesmo a ciência se esquivava da questão. No início do século XX, os físicos, de forma geral, acreditavam que o universo era infinito e eterno. O primeiro indício de que não era assim surgiu em 1929, quando o físico e astrônomo Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão fugindo umas das outras. A conclusão lógica era que o universo deve estar se expandindo e, portanto, ter sido menor no passado do que é hoje. Ao imaginar a expansão acontecendo para trás, como em um filme rodando ao contrário, os astrônomos chegaram a outra conclusão lógica, mas um tanto estranha. Deve ter havido um começo do universo. O Big Bang não é a única teoria aceita. Uma teoria alternativa diz que, em vez de uma explosão, houve um salto. Nesse cenário, rebobinar nosso universo, voltar para trás, nos faz atravessar seu início inimaginavelmente quente, denso, e sair do outro lado, no fim, inimaginavelmente quente e denso de um universo anterior. Outra explicação é que a explosão foi uma entre muitas explosões. Segundo a teoria do multiverso, nosso universo é apenas uma bolha dentro de uma espuma fervente de universos. Ambas as ideias, no entanto, acabaram sugerindo que o universo não teve começo, conceito ainda mais difícil de apreender do que imaginá-lo saltando para a existência. O Big Bang, então, é uma das teorias aceitas no momento, mas ainda há uma evolução com relação às suas ampliações em relação às possibilidades. No início, toda a matéria estava concentrada e de repente ela se expande ou explode ou dá um salto, e a partir daí, em poucos segundos, o que nós vemos? A formação de uma grande quantidade de corpos celestes, matéria que vai se organizando através do tempo. Agora nós vamos falar a respeito da formação do sistema solar. Depois de vermos o Big Bang, de conhecermos a formação do universo, o sistema solar é importante porque nós vivemos aqui e para estudarmos o planeta Terra, temos que saber a formação do sistema onde nós vivemos. Há 4,6 bilhões de anos atrás, ocorreu a condensação de partes de uma nuvem que foi influenciado pela explosão em uma outra nebulosa. Isso fez com que o impacto, a vibração, a radiação conseguisse fazer com que muitos elementos aqui existentes fossem se transformando e se condensando. Essa condensação fez com que os gases se transformassem numa estrela
Então a fusão de hélio, né, fez com que isso fosse ocorrendo. Então hidrogênio se transforma em hélio e a nossa estrela, chamada de Sol, começa a brilhar. Além do que foi utilizado, 98,5% da matéria que existia aqui se transformou no Sol. Mas outras partes, outras quantidades de matéria, muito pouco, né, fez com que ainda novas formas de planetas, astros existissem. Eles se chocavam e quando iam se chocando, iam transformando ainda mais matéria para formar planetas ou corpos celestes ainda maiores. Nós temos realmente um exemplo, né, de planetas sólidos como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que são planetas sólidos. Além desses planetas, nós vamos ter planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, que são muito grandes. Se Júpiter fosse um pouco maior do que ele é agora, ou então tivesse um pouco mais de matéria do que ele tem agora, poderia ter se transformado numa estrela também. Então, existem muitas coisas interessantes. Além desses grandes corpos celestes, nós temos cometas, nós temos meteoros no espaço que continuam circulando. Então, os cometas, por terem formação como gelo, eles ficam mais distantes do Sol. Nossa aula de hoje vai ser sobre a formação dos continentes. O que nós vemos? Antigamente, todos os continentes da Terra estavam todos unidos, todos juntos. Isso mais ou menos há 200 milhões de anos atrás. Em um determinado momento, esses continentes começaram a se separar. E hoje nós vamos ter o quê? Então, a formação, né, da América, da Europa, da África, da Ásia. Então, no período de 200 milhões de anos, houve essa separação. Esse continente inicial aqui era chamado de Pangeia e o grande mar chamado de Pantalassa. Então esse é um processo pelo qual a Terra vem passando sucessivas vezes. Muitas vezes isso aconteceu nos 4,5 bilhões de anos da Terra. Hoje nós vamos encontrar também as forças da Terra que vão fazer com que os continentes eles comecem, né, a entrar em contato com outras áreas. Isso faz com que, com essa movimentação dos continentes, nós tenhamos montanhas surgindo, ficando cada vez mais altas, e algumas outras áreas fazem o processo de subducção, que seria o quê? Todo esse material vai entrando para baixo da Terra e vai derretendo. Em áreas mais distantes nesse processo, o que acontece? Nós vamos poder ter a formação aqui, a formação de vulcões. Tá? Vulcões e ilhas podem se formar nesse processo no mar, nos oceanos da Terra. Então aqui a gente viu rapidamente como existe essa movimentação e os processos internos da Terra. Esses processos internos são todas as forças que a Terra tem no seu interior devido às altas temperaturas. Então essas temperaturas forçam a Terra por dentro e essa crosta, que é uma crosta fina, ela vai ter essas modificações, tá? Formando montanhas, formando vulcões